Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado. Eu estou realmente muito animado com o estudo desse sábado sobre a sacudidura. Era para eu ter feito esse estudo sábado passado, você se lembra? Mas algumas coisas estavam ainda obscuras para mim a respeito da sacudidura. Mas agora, com a graça do bom Deus, deu tudo certo. Eu passei, como eu disse a semana passada, uma semana mais restrito. Eu e minha família, nós fomos para um acampamento aqui na América, é normal. Então passamos uma semana fora e graças ao bom Deus consegui entender coisas que até a semana passada eu não entendi. Então vamos estudar hoje, enfim, sobre a sacudidura e vamos continuar a semana que vem. Quero ainda lembrar que ontem eu soltei aqui no canal o primeiro estudo bíblico sobre a Bíblia, uma série de 15 estudos, mais 3 anexos, 18 no total. Eu vou apelar mais uma vez para você encaminhar esses estudos para outras pessoas. Já há algumas semanas eu apelei para você orar por essas pessoas, depois de um tempo comunicá-las sobre o estudo bíblico, pedindo a elas para elas darem a você a oportunidade de estudar a Bíblia online com elas. Então você marque dia e hora, e no dia e hora marcados você encaminhe, abra aqui no canal, pegue o meu estudo e encaminhe para ela pelo WhatsApp ou qualquer outro meio aí da internet, encaminhe para ela estudar, sabendo que você já estudou, um exemplo, 15, 20 minutos de estudo, encaminhou para ela um exemplo, 6 horas da tarde, 6h30, já deu tempo para ela estudar. Entre em contato com ela, pergunte se ela tem alguma dúvida, alguma coisa que ela gostaria de saber mais, algum questionamento, enfim, e você pode colocar até mesmo nos comentários ali do estudo. Então, cada sexta-feira à tarde, eu vou postar aqui no canal um estudo bíblico por sexta-feira à tarde. Então você deve marcar com ela, com a pessoa, sexta à noite, sábado ou domingo, interessante nesse final de semana, até para você ter tempo de ter esse feedback para a pessoa, ou mesmo no final de semana, no meio de semana à noite, se for melhor, fica a seu critério e a critério das pessoas com quem você entrar em contato. Então ontem postei o primeiro estudo, sexta-feira que vem o segundo estudo. Vamos estudar sobre dom de língua, já falei isso aqui, né? Sobre dom de língua, sobre por que de tantas igrejas, se Deus é um só, se a Bíblia é uma só. Vamos estudar sobre arrebatamento secreto, volta de Jesus no caso, vamos estudar sobre os mortos, espírito, alma que sai, será que tem realmente? Enfim, tem muitos estudos bastante interessantes. Obviamente sobre o sábado, sobre a lei, as duas leis, os dois sábados, serão estudos assim bastante específicos e vai ser muito interessante você passar esses estudos para outras pessoas, tá bom? Vamos então ao estudo sobre a sacudidura. Estamos no final da nossa sequência escatológica, mais alguns poucos estudos e a gente termina então essa nossa série de escatologia. Esse estudo sobre sacudidura me motivou a fazer já uma próxima série aqui no canal. Eu vou apresentar uma série sobre a igreja ou a mensagem à igreja de Laodiceia de Apocalipse 3. Mas vou usar o Espírito de Profecia para isso. Usar, obviamente, a Bíblia, mas usar bastante o Espírito de Profecia. Eu fiz aqui na América uma série de estudos, eu acho que demorou uns 3 meses, um estudo por domingo em 2 igrejas aqui na América sobre Laodiceia. Então já tenho alguns desses estudos prontos, mas esse estudo de hoje, sobre um aprofundamento sobre a doutrina ou sobre o conceito de sacudidura na igreja adventista, me fez entender muito melhor a igreja, a mensagem à igreja de Laodiceia. Então eu me proponho aqui, terminando essa série Escatologia, fazer uma série sobre estudos sobre a mensagem para a igreja de Laodiceia. Então ore por isso e daqui a algumas semanas eu falo um pouco mais de detalhes sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela vida e a saúde, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, estudarmos a revelação que o Senhor nos deu através da Bíblia, Espírito e Profecia. Dá-nos o teu Espírito agora, em nome de Jesus, para compreendermos mais amplamente esse assunto tão importante sobre a sacudidura. Em nome de Jesus oramos, amém. Muito bem, anote aí os textos que vou apresentar do Espírito de Profecia, pois começa agora então a busca por um conhecimento mais profundo sobre o que seja sacudidura. Muito bem, vamos analisar, vou começar analisando com você alguns textos
que Ellen White coloca sobre a sacudidura. Algumas coisas você se lembra, semana passada eu não entendi. Por que Ellen White tem alguns textos que ela coloca a sacudidura como já ocorrendo na época dela, e ela coloca também a sacudidura também no futuro? Vou começar esse estudo com esses textos aqui. E eu já preguei sobre a sacudidura, mas sempre disse, olha, a sacudidura já começou. Mas por que na época dela já havia começado e ela disse que haveria uma época no futuro, uma sacudidura escatológica, por assim dizer? Afinal, já tinha começado na época dela ou seria um evento mais para o futuro? E eu consegui entender durante essa semana. Outra coisa é que Ellen White pontua, por orientação divina, por revelação divina, a sacudidura como sendo o resultado da mensagem à igreja de Laodiceia, no caso a testemunha fiel, que seria próprio Jesus Cristo, uma mensagem que Jesus tem para a igreja de Laodiceia. Lembre-se as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, e a última igreja é a igreja de Laodiceia. Jesus tem uma mensagem para a igreja de Laodiceia. Então Ellen White diz que o resultado da sacudidura vem por ocasião dessa mensagem de Laodiceia. E eu sempre ensinei isso lendo o texto de Ellen White, mas nunca me aprofundei nisso. E ao apresentar esse estudo agora da sacudidura, eu percebi que não podemos compreender plenamente o que seja ou como se dará a sacudidura na igreja adventista, essa sacudidura escatológica, sem a gente entender perfeitamente essa relação da mensagem à igreja de Laodiceia com a sacudidura. Então essas coisas, e outra coisa também, além dessas, que eu não entendi a semana passada, além dessas, uma outra coisa é a sacudidura em si, com base na visão que Ellen White teve, relatada ou descrita no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 32. Eu não consegui entender perfeitamente, na verdade, assim, até agora não entendi perfeitamente, mas entendi melhor esse aspecto da sacudidura em si, ou da descrição da sacudidura no capítulo 32 de Testemunhos para a Igreja, volume 1. O capítulo 32, inclusive, tem esse título, a sacudidura. Mas ali, bom, eu vou falar daqui a pouco, são coisas que eu não entendi a semana passada, e é por essa razão eu preferi não gravar o vídeo a semana passada, e estou gravando agora e apresentando para você. Por favor, não deixe de estudar esse estudo até o final e não deixe também de encaminhar para outros também. Esse estudo da sacudidura é extremamente importante, ok? Então vou começar com alguns textos que Ellen White pontua a sacudidura já ocorrendo na época dela e também ela pontua a sacudidura que ocorrerá no futuro, no caso, com perspectiva no tempo dela, né? Seria uma sacudidura escatológica. Olha esses textos. Estamos no tempo da sacudidura, ela diz, no tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade e não obedecem aos seus mandamentos por palavra e ação. Se não fazemos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, e ela continua, né? O texto é mais longo, mas eu quero, se não fazermos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo. Eu coloquei essa frase até meio picada no meio, para você entender um contexto em que ela está mencionando aqui a sacudidura. Ela diz, estamos no tempo da sacudidura. E ela menciona, olha, Deus não vai perdoar esses que conhecem a verdade e não praticam essa verdade. E está no contexto aqui de ganhar almas. Está no contexto aqui da pregação do evangelho também. Então você vai ver que eu vou ler um texto aqui daqui a pouco. Ellen White fala que a sacudidura também tem a ver com teorias falsas, doutrinas falsas, erros. Eu não vou ler aqui, mas tem um texto também de Ellen White que ela menciona que a sacudidura tem a ver com a reforma de saúde. Ela fala que a sacudidura também tem a ver com a reforma do vestuário. Você percebe que tem uma amplitude, uma amplidão de informações quando a gente vai para o Espírito de Profecia estudar esses assuntos escatológicos tão importantes para nós, e a sacudidura não é diferente. Eu não vou abordar essas ramificações desses temas aqui, por exemplo, a reforma de saúde dentro do contexto da sacudidura, não vou abordar isso, porque os meus estudos aqui são estudos com informações básicas para dar para você a base, para você estudar, para você correr atrás, para você ler.
Você não pode se prender apenas a esses estudos do canal ou a nenhum outro pregador adventista. Você deve pescar essas informações, pegar essas informações e buscar, cavar fundo, ler, pesquisar por você mesmo. Você precisa ler. Fica aqui a dica para você ler Testemunhos, Testemunho para a Igreja, volume 1, capítulo 32 e capítulo 33. Esses dois capítulos são fundamentais. O capítulo 33 ele é extremamente extenso. E é no capítulo 33 que você vai perceber a ligação que Ellen White faz com a sacudidura e a mensagem do vestuário, a reforma do vestuário. Eu não vou entrar nesses assuntos aqui, mas leia lá, estude lá e você vai entender perfeitamente, tá bom? Muito bem. O que ela está falando nesse texto? Estamos no tempo da sacudidura. Na época dela, ela já dizia, estamos no tempo da sacudidura. Agora eu vou ler frases curtas que ela menciona que na época dela já estavam na sacudidura. O povo de Deus já estava na sacudidura. Por exemplo, nesse testemunho Testemunho para a Igreja, volume 1, ela diz assim: vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Veja, já era no tempo dela. Satanás está atuando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo. Então, Ellen White é clara, já estamos no tempo da sacudidura. Quando? Na época dela. E eu fazendo uma pesquisa, Ellen White escreveu a maioria desses textos que eu estou apresentando aqui na década de 1850, 1860. E Ellen White diz, já estamos na época da sacudidura, na década de 50 e 60 do século passado. Ela diz, começou a forte sacudidura e continuará. Primeiros escritos, também escrito por volta de 1850, ou na década de 1850. Começou a sacudidura e continuará. Perceba? Então, esse assunto da sacudidura foi um dos primeiros assuntos que Ellen White abordou. Ela chega a dizer que na época dela já estava. Veja, o desapontamento em 1844. Na década de 1850 ela já está falando de sacudidura. E ela diz, já estamos na sacudidura. E você vai me entender. Continuando, ela diz, Deus está peneirando o seu povo. Testemunhos, volume 1. Deus está peneirando o seu povo. Repito, década de 1850 a 1860. Agora olha esse texto. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Testemunhos, volume 5. Então, ela está dizendo, isso foi escrito na década de 80, 1880. Então, Ellen White diz que na época dela já havia uma sacudidura, e ela também tem textos dizendo a sacudidura acontecerá, o peneiramento acontecerá, são expressões sinônimas, né? Então, na época dela, ela já dizia, está já ocorrendo a sacudidura, e ela pontua a sacudidura, uma sacudidura escatológica. Então, você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. O que eu vou dizer agora é a minha leitura do que eu entendi desses textos de Ellen White. Então eu entendo que a sacudidura se deu já na época de Ellen White, ou começou na época de Ellen White, e perdura por todo o movimento adventista, nesses mais de 170 anos. Agora, há pontualmente uma sacudidura escatológica que Ellen White previu, Deus mostrou para ela. E eu vou mostrar na visão que eu vou relatar a partir de agora. Então, Deus deu uma visão para Ellen White e vai ficar claro para você que nessa visão há uma sacudidura que acontece no futuro, ou que aconteceria no futuro, com base no tempo de Ellen White, aconteceria no futuro dentro do movimento adventista. Então, o que eu estou dizendo é que a gente consegue enxergar nos escritos de Ellen White uma sacudidura que já ocorreu ou que está ocorrendo desde a época de Ellen White, mas também uma sacudidura, ou talvez o ápice dessa sacudidura, escatológica, agora nos últimos momentos. É essa sacudidura escatológica que faz com que os apóstatas saiam da igreja. Lembre-se, há 2 semanas atrás eu postei um vídeo aqui sobre as características dos apóstatas, espero que você já tenha assistido. É essa sacudidura escatológica que vai fazer com que esses apóstatas saiam da igreja, ok? Mas a sacudidura já ocorreu, ou já estava ocorrendo, ou já está ocorrendo desde a época de Ellen White. Mas há um ápice escatológico, ou uma sacudidura escatológica, ou um ápice dessa mesma sacudidura, agora escatologicamente falando nesses últimos dias, que vai fazer com que esses sejam expurgados da igreja, ok? Vamos então a essa visão de Ellen White. Agora, eu preciso mostrar para você
antes do capítulo 32, que é a visão que Ellen White tem sobre a sacudidura, antes de eu mostrar isso para você, eu preciso mostrar essa ligação que Ellen White faz entre a igreja, a mensagem à igreja de Laodiceia e a sacudidura. Então, antes de ir para o capítulo 32 de Testemunhos, volume 1, eu vou para o capítulo 33. Então, agora eu vou analisar alguns poucos, o capítulo é extenso, Testemunhos, volume 1, capítulo 33. O capítulo é extenso, eu vou apenas pontuar algumas coisas importantes, porque eu preciso, nesse começo, fazer com que você entenda a ligação entre a mensagem da igreja para a igreja de Laodiceia, a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia e a sacudidura. Eu preciso fazer com que você entenda isso agora, ok? Então vamos para o capítulo 33 de Testemunhos, volume 1. Ellen White diz assim: o Senhor visitou-me novamente com grande misericórdia. Fiquei muito aflita durante uns meses. A doença tem me premido pesadamente. Veja que interessante o que ela diz aqui. O Senhor visitou ela com misericórdia. E ela está mencionando que ficou aflita durante alguns meses. E ela está falando de uma doença. Doença tem me premido pesadamente. Leia pelo menos o começo desse capítulo para que você compreenda bem o que eu vou apresentar aqui agora, tá bom? Ellen White está dizendo de uma doença. Ela está doente. Mas eu já preciso adiantar para você que o problema aqui dessa doença física, não, o problema é a questão mais importante, vou colocar dessa forma, a questão mais importante é o que está causando essa doença, Ellen White. Essa aflição, ela usa a expressão aflição, essa aflição, Ellen White. E aí logo algumas frases abaixo dessa que eu acabei de ler, ela diz assim: a mensagem à Laodiceia não foi recebida pelo povo de Deus em zeloso arrependimento, conforme eu esperava ver. E minha perplexidade foi muito grande. A doença parecia evoluir e eu pensei que morreria. Olha que coisa. Logo no começo do capítulo 33, ela está mencionando que está doente, que está ficando doente, e no meio dessas frases do seu relato dessa doença, ela está dizendo: a mensagem de Laodiceia não foi entendida, não foi recebida. Por quê? O que tem a ver essa doença dela com a mensagem de Laodiceia? O que tem a ver? Você vai entender daqui a pouco. Agora, nesse período em que ela estava doente, nesse período ela diz assim, ó: os irmãos Andrews e Loughborough vieram visitar-me e fervorosas súplicas foram dirigidas a Deus em meu favor. O abatimento e a grande opressão que sentia foram retirados de sobre meu doloroso coração e fui tomada em visão. Ponto. Vi então as coisas que passo a apresentar. Olha que coisa. Então Ellen White está adoentada, ela está fisicamente debilitada e ela está fazendo uma ligação com essa sua debilidade física com a mensagem à igreja de Laodiceia, que não foi entendida pelo povo, pelos seus contemporâneos, pelos adventistas da época dela. Então eu posso adiantar para você, o que vai ficar claro na leitura, na continuidade da leitura, que o que está fazendo Ellen White ficar doente é o povo adventista da época dela que não estava aceitando a mensagem de Laodiceia. Se você ler a introdução do Testemunhos, volume 1, onde está esse capítulo 33, os depositários do patrimônio Ellen White, eles escrevem que, a partir de 1856, Ellen White passou a escrever sobre a aplicabilidade da mensagem de Laodiceia. Então, no final de 1856, Ellen White tem revelações de Deus mostrando que a mensagem à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, se aplica aos adventistas. Porque até aquele momento, final de 1856, eles aplicavam a mensagem de Laodiceia de Apocalipse 3 aos adventistas que tinham se afastado do movimento, que não faziam mais parte do adventismo. E eles diziam, então eles pensavam, esses são os mornos, estão afastados. E aí foi uma surpresa para Ellen White, obviamente foi uma surpresa para o povo de Deus daquela época, para os adventistas daquela época, a aplicar a mensagem de Laodiceia, os mornos, a eles mesmos.
Então Ellen White começa, então, segundo os depositários do patrimônio Ellen White, a escrever a partir de final de 1856 que a mensagem à igreja de Laodiceia se aplica a eles daquela época. Você vai ver daqui a pouco. Então Ellen White começa a escrever que se aplicam a eles e ela não vê o resultado dessa mensagem. Ela até veio de início, você vai entender, estou adiantando algumas coisas que a gente vai ler. Leia todo o capítulo 33, você vai entender. E lá no capítulo 33, inclusive, ela menciona a ponte entre a sacudidura e a mensagem da reforma do vestuário. E ela fala do uso do dinheiro também. Tudo isso tem a ver com essa sacudidura. E com a mensagem à igreja de Laodiceia. Mas o fato é que Ellen White, no começo é que Ellen White, por revelação divina, começa a mencionar que a mensagem de Laodiceia é para o povo adventista da época dela, contemporâneo dela, ela até vê resultados no começo, mas depois se esfria e aí ela fica doente. Agora, ela está dizendo que os irmãos Andrews e Loughborough foram até lá, oraram por ela e ela se sentiu melhor. Aí ela tem uma visão. Como é que terminou essa frase? Vi então as coisas que passo a apresentar. E agora ela vai começar a apresentar o que ela viu na visão. Bom, então, a partir de agora, eu peguei frases que ela coloca: vi, foi-me mostrado, vi, foi-me mostrado, porque faz parte dessa visão que ela teve depois do seu restabelecimento da saúde. E por que mesmo? Não se esqueça. Por que mesmo ela estava abatida? Por que mesmo ela estava meio adoentada? Por causa da mensagem à igreja de Laodiceia, que não estava sendo totalmente aceita, pelo contrário, ela está sendo repelida, você vai entender isso aqui. Isso faz ela ficar doente, isso causa essa doença nela até ela ter a visão. Então essa visão foi meio que um conforto para ela. Entenda a visão agora, ela vai dizer assim: vi que Satanás havia tentado levar-me ao desânimo e desespero. Veja, ela viu, Deus mostrou isso para ela. Fazer-me desejar mais a morte do que a vida. Olha como um profeta sofre. Ela estava desejando, num dado momento, mais a morte do que a vida. E é um profeta, hein? Quem dirá eu e você, miseráveis pecadores? Ela continua. Foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, na época de Ellen White. E a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Então Ellen White está dizendo, olha, Deus me mostrou que a mensagem de Laodiceia é para nós, adventistas do sétimo dia hoje, na época dela. Ela diz, no tempo presente. Então ela não em outras palavras, quando você entende o cenário histórico na época, ela não está dizendo assim, não é para aquele povo que abandonou o adventismo, não, é para nós hoje. E ela continua. Veja, ela está na visão, vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Então Ellen White começa a aplicar, por favor, total atenção, eu vou tentar transmitir todo o meu conhecimento desse assunto da escatologia, ou desse assunto da sacudidura em relação à mensagem de Laodiceia, e eu espero realmente transmitir de forma que você compreenda. Embora não dá tempo de tratar de tudo aqui. Mas Ellen White está mencionando que ela achava que essa mensagem de Laodiceia, a mensagem de Laodiceia, era, a partir de 1856, final de 1856, ela começou a pregar isso por orientação divina. Mas passou um tempo e ela viu que estava arrefecendo essa mensagem. O povo não estava mais com entusiasmo. E aí ela fica doente e Deus mostra para ela. E ela chega a dizer agora nessa frase que eu acabei de ler, vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Por isso ela está doente. Ela está vendo que o tempo está passando. Eu estou parafraseando a visão dela. Leia lá com calma. Ela está vendo que o tempo está passando e o povo, os adventistas da época dela, não estão tão interessados a essa mensagem. Não está surtindo efeito essa mensagem nos adventistas da época dela. E ela fica doente. E aí Deus mostra para ela, Ellen White. Estou parafraseando. É como se Deus estivesse mostrando para ela, Ellen White, calma, essa mensagem não vai durar só alguns meses. Vai se estender um pouco mais. Vai se estender um pouco mais. Ela continua. Mas Deus deu a essa mensagem tempo para realizar sua obra. Então Deus mostrou para ela que essa mensagem não duraria só alguns meses, demoraria. Veja, ela começa a pregar em 1856, segundo os depositários do patrimônio Ellen White. Em 1857 ela tem essa visão.
Por isso que ela está mencionando, olha, eu estou angustiada porque eu estou vendo que essa mensagem não está surtindo efeito entre os meus irmãos. Mas Deus mostrou que não vai se cumprir em apenas alguns meses essa mensagem. E Deus deu mais tempo para ela. Olha o que ela diz agora. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Veja, ela está mencionando que eles pensavam que a mensagem ia ter duração, um pouco duração de tempo. Ela chega a escrever que ela pensou assim, a mensagem de Laodiceia vai transformar, vai purificar, porque ela diz aqui, desenvolver o caráter, vai nos transformar, e isso vai gerar um alto clamor, o alto clamor de Apocalipse 18, e aí Jesus volta. É assim que ela imaginava, pelo que a gente lê aqui desse capítulo 33 do Testemunhos, volume 1. Então Ellen White diz que Deus teve que mostrar para ela que a mensagem não duraria só alguns meses, que Deus daria tempo para essa mensagem a atingir seu efeito. E nesse texto ela diz que se a mensagem, Deus mostrou para ela que se a mensagem tivesse um curto período, o caráter não se desenvolveria. Ou seja, irmãos, a mensagem de Laodiceia tem o objetivo de desenvolver o caráter dos adventistas do sétimo dia, para que eles estejam com caráter transformado, com caráter desenvolvido, estejam preparados para as profecias escatológicas. Você vai ver que nessa leitura, irmãos, eu não sei tudo do Espírito de Profecia. Então, na minha busca, eu tento apresentar as minhas convicções. E nessa minha busca pela compreensão mais ampla da sacudidura, eu tenho, por isso eu estou gravando esse vídeo, eu tenho a convicção, e eu vou tentar transmitir isso para você, que a sacudidura é o start. A sacudidura é o início do desencadeamento de todas as outras de muitas profecias escatológicas que nós estamos aguardando aí, profecias que já estudei aqui no canal. Chuva serôdia, a pregação do evangelho em alto clamor. Nós estamos esperando aí pela frente, já estudamos aqui recentemente, o tempo de angústia prévio, o tempo de angústia de Jacó. Essas profecias todas estão ligadas e dependentes, por assim dizer, dependentes à sacudidura. E eu vou tentar mostrar isso para você. Ellen White imaginava que na época dela a mensagem para a igreja de Laodiceia atingiria o seu clímax e Jesus logo voltaria. Deus teve que mostrar para ela que não. Ela ficou doente por isso, porque ela não via os resultados da mensagem de Laodiceia no povo adventista da época dela. E foi preciso Deus mostrar, calma, Ellen White, vou ter que dar mais tempo. E ela menciona que um dos efeitos da mensagem à igreja de Laodiceia é o desenvolvimento do caráter. É por essa razão que eu mais uma vez eu digo, eu decidi fazer um estudo aqui no canal, uma série aqui no canal sobre a mensagem para a igreja de Laodiceia. Dentro, é verdade, desse nosso assunto de escatologia, mas uma nova série. A mensagem à igreja de Laodiceia. Não perca, daqui a algumas semanas eu já começo a soltar aqui no canal, ok? Ellen White continua dizendo assim, ó, o coração precisa ser purificado dos pecados. Olha que interessante esse texto. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Essa terrível mensagem, a mensagem de Laodiceia, fará sua obra. Olha, chega a dizer terrível mensagem. Aguardem, nós vamos estudar sobre a mensagem de Laodiceia aqui. Eu já tenho muitas informações extremamente importantes para nós, como adventistas do sétimo dia. Por enquanto, ela está mencionando que o que está excluindo Jesus do coração. Lembre-se que a mensagem de Laodiceia, Apocalipse 3:20, apresenta Jesus do lado de fora da igreja, do lado de fora do coração do povo, do lado de fora. Se Ellen White está dizendo que a mensagem de Laodiceia é aplicada para o povo adventista, a mensagem da Laodiceia nos diz que Jesus está do lado de fora. E Ellen White diz, o que está excluindo Jesus? Pecados acariciados por tanto tempo. Excluem Jesus, e Jesus está do lado de fora dizendo, ei, arranca esse pecado, ou deixa eu arrancar o pecado daí para eu entrar. Não perca os estudos sobre a igreja de Laodiceia que eu vou fazer aqui. Ellen White diz, essa mensagem, a igreja de Laodiceia, fará a sua obra. Não estava fazendo na época dela. Ela fica doente, mas ela diz, fará. Vai chegar um momento que vai fazer.
E você vai entender isso perfeitamente quando eu ligar a sacudidura com a mensagem de Laodiceia. E vou ligar a partir de praticamente agora. Ellen White diz que essa mensagem fará. Quais são os resultados, então, da mensagem de Laodiceia? Quando o povo recebe a mensagem de Laodiceia, quais são os resultados? Lembre-se, na época dela, ela começou a aplicar a mensagem de Laodiceia a partir de final de 1856. Qual foi o resultado na época? Qual será o resultado dessa mensagem de Laodiceia nesse período escatológico, nesses últimos dias, ao povo adventista? Vamos analisar algumas coisas que ela escreveu. Quando foi primeiramente apresentada essa mensagem à igreja de Laodiceia, conduziu a um íntimo exame do coração. Então, Ellen White está dizendo que a mensagem de Laodiceia já foi dada, estava sendo dada, aplicada ao povo adventista desde 1856, final, e ela diz, um profundo exame, íntimo exame de coração. Estamos fazendo um íntimo exame de coração hoje, como adventistas? Ela continua. A mensagem estava destinada a despertar o povo de Deus, ou seja, o povo de Deus não estava desperto, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, se na época de Ellen White, em que as pessoas abandonavam tudo por causa da mensagem adventista, e ela diz que a mensagem à igreja de Laodiceia tinha o objetivo de despertar o povo de Deus. Então quer dizer que eles não estavam despertos. Ela diz, denunciar a apostasia. E ainda ela diz que tinha que levar eles a um zeloso arrependimento. Irmãos, se isso é uma realidade na época, aquele povo que a gente olha para trás, os pais da igreja adventista, aqueles fundadores da igreja adventista, se eles precisavam de sair de uma apostasia, quem dera nós. Se eles precisavam de um zeloso arrependimento, quem dera nós. Se eles precisavam ser despertos, quem dera nós hoje. Entende isso? Essas coisas até a semana passada não batia. Hoje bate. Você vai me entender. Ellen White continua. A mensagem lá de Laodiceia na época levou o povo à profunda humilhação diante de Deus. Estamos nós numa profunda, não é uma humilhação comum, profunda humilhação diante de Deus. Estamos nós? Ela continua, falando da mensagem de Laodiceia aplicada lá ao povo da época dela. Atuou sobre seus sentimentos e despertou-lhes os temores, mas não realizou a obra que Deus designara que fizesse. Deus leu o coração. Para que seu povo não se engane quanto a si mesmo, Deus lhes dá tempo para que passe a emoção, e então os prova para ver se obedecem ao conselho da testemunha verdadeira, no caso de Jesus Cristo. Então veja, Deus está falando para Ellen White, vou ter que dar tempo para o povo, para a igreja amadurecer, igreja adventista, sétimo dia amadurecer, e os seus membros de maneira individual também. Irmãos, na época de Ellen White, a mensagem de Laodiceia começou a ser aplicada para o povo da época, povo adventista, sétimo dia. E teve o seu efeito, a gente está lendo aqui, renúncia de pecados, íntima comunhão com Deus, zeloso arrependimento, ela diz aqui, profunda humilhação diante de Deus. Irmãos, isso foi feito na época e hoje precisa ser assim de maneira mais intensa ainda. Estamos falando dos resultados. Repito, estamos falando dos resultados. E qual foi o principal resultado? Irmãos, o principal resultado. Não que esses outros não tenham importância, claro que tem importância, mas com base nesse estudo que estamos fazendo agora sobre a sacudidura. Olha o que ela pontua. 2 vezes ela menciona como resultado da mensagem de Laodiceia para o povo adventista na época dela. Olha o que ela diz. Os pecados foram confessados e em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Sacudidura. O resultado da mensagem de Laodiceia promoveu uma sacudidura no povo na época dela, por essa razão que ela tem vários textos e diz, sacudidura já começou. Na época dela, sacudidura já começou, sacudidura já começou. E quando começou a sacudidura no movimento adventista na época dela? A partir de final de 1856, porque com base nos depositários do patrimônio de Ellen White, no final de 1856, que Ellen White começou, por revelação divina, a aplicar a mensagem de Laodiceia aos adventistas do sétimo dia, que estavam firmes na igreja, não aos de fora. E Ellen White, mencionando os resultados dessa mensagem, ela diz, sacudidura. Ela tem outro texto.
esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Veja, o resultado da mensagem de Laodiceia aos adventistas do sétimo dia que estão dentro da igreja na época dela, ou que estavam dentro da igreja na época dela, sacudidura. Qual foi o resultado? Sacudidura. Repito, é por essa razão você encontra vários textos de Ellen White que ela diz: a sacudidura já começou, a sacudidura já começou, especialmente a partir de 1850, da década de 1850. Queridos, essas coisas não eram claras para mim a semana passada. Nós estamos em sacudidura, mesmo na época de Ellen White, a partir de final de 1856. Quando? Por quê? Quando Ellen White, por inspiração divina, começa a aplicar a mensagem de Laodiceia ao povo adventista, o sétimo dia, que está dentro da igreja. Mas haverá uma sacudidura escatológica. Ou é a mesma sacudidura e o seu ápice, ou é uma sacudidura escatológica diferente, mas é a sacudidura do mesmo jeito, que vai ocorrer agora nesses últimos dias, que inclusive vai ter como resultado a exclusão, o expurgamento dos apóstatas, vídeo que eu postei a semana retrasada, ok? Agora, olha aqui para terminar, ela vai dizer assim, ó, se o conselho da testemunha verdadeira houvesse sido totalmente atendido, foi atendido, mas não totalmente atendido, Deus teria atuado através de seu povo com grande poder. A Ellen White chega a dizer assim, ó, muitos perderam o efeito da mensagem. Grava essa palavra. Efeito, repito, grava essa palavra. Daqui a pouco você vai entender melhor. Efeito, qual é a importância dessa palavra efeito nessa sacudidura escatológica que está à nossa frente, que vai expurgar os ímpios da igreja adventista do sétimo dia. Ellen White está dizendo que a mensagem de Laodiceia começou a ser aplicada aos adventistas do sétimo dia, já na época dela. E o resultado, além de exame de coração, profunda, íntima ligação com Deus, arrependimento, zeloso arrependimento, contrição, um dos resultados, sacudidura. Então, o que causa sacudidura no povo de Deus é a mensagem de Laodiceia. E Ellen White está dizendo, mas, na época dela, ela diz, mas, num dado momento, o povo perdeu o efeito dessa terrível mensagem. Grava essa palavra, efeito, vamos chegar daqui a pouco nela de novo. Ok. Ficou claro para você que na época dela, de Ellen White, já havia começado a sacudidura? E qual é ou por que ocorreu a sacudidura? A sacudidura sempre é, olha o que eu estou dizendo, a sacudidura sempre é em consequência ou ligação da aceitação da mensagem à igreja de Laodiceia. Ok? Eu tenho um texto aqui para ler com você, dentro desse mesmo contexto, dessa visão do capítulo 33 de Ellen White. Ellen White diz assim, ó, caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação. Estão entregues aos seus ídolos. Deixem-nos, usando o texto bíblico. E eles, os anjos, passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados ao comando dos anjos maus. Esse texto tem a expressão anjos de Deus e tem a expressão anjos maus. Ellen White está mencionando no contexto da igreja a mensagem de Laodiceia, que a mensagem dá uma sacudidura e faz parte dessa sacudidura o envolvimento dos anjos. Grave isso aqui. Estou passando agora para a visão do capítulo 32 do Testemunhos, volume 1, para você entender agora, especificamente nesse final, a sacudidura. Ellen White está mencionando nesse capítulo 33 que eu estou terminando, que havia mensagem, que foi a aplicabilidade dessa mensagem à igreja de Laodiceia na época dela. Qual foi o resultado? Dentre outros, sacudidura. E ela menciona, no contexto dessa sacudidura, anjos de Deus e anjos maus. Anjos de Deus apoiando, protegendo, guardando esses que se purificam a si mesmos, desejam a transformação do caráter, e anjos maus tomando conta desses que são deixados pelos anjos bons. E por que os anjos bons deixam alguns? Porque esses adventistas que não querem a transformação do caráter, os anjos têm uma recomendação, Ellen White diz, usando Oséias, deixa. Ou seja,
A sacudidura tem a ver com essa bênção, proteção dos anjos bons. E tem a ver com o abandono dos anjos bons. Os anjos bons abandonam alguns, e esses que são abandonados pelos anjos bons são deixados a dominar pelos anjos maus. Os anjos maus dominarão esses, ok? Grava essas informações. Ellen White menciona nesse contexto que o efeito da mensagem de Laodiceia passou o efeito, e ela menciona o contexto desses anjos, ok? Você precisa ter essas duas informações na cabeça para entrarmos agora no capítulo 32, na visão propriamente dita da sacudidura. Então vamos agora para a visão do capítulo 32, na sacudidura propriamente dita de Ellen White, que Ellen White recebeu, e aí você vai entender perfeitamente o que eu vou apresentar aqui na ligação da mensagem de Laodiceia, capítulo 33, e a sacudidura no capítulo 32. Em 20 de novembro de 1857, foi-me mostrado o povo de Deus. A visão é relativa ao povo de Deus, não é o povo mundano, não. E viu o povo de Deus fortemente sacudido. Alguns, com viva fé e agonizantes brados, pleiteavam com Deus. Só alguns, dentre o povo de Deus. Tinham o semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade, expressiva de suas lutas internas. Veja, 20 de novembro de 1857, Ellen White tem uma visão, ok? Mais ou menos um ano depois que ela começa, por orientação divina, a aplicar a mensagem de Laodiceia aos adventistas da época dela. Mais ou menos um ano depois. E Ellen White está mencionando que ela vê, nessa visão, ela vê o povo de Deus, são os adventistas do sétimo dia, fortemente sacudidos. Ela fala que só alguns estão em agonia, viva fé e agonizantes brados. Tente mentalizar isso. Pleiteavam com Deus, oravam a Deus. E ela diz, tinha um semblante pálido, assinalado por profunda ansiedade, expressiva de suas lutas internas. Veja, mais ou menos o que a gente estudou no estudo aqui sobre o tempo de angústia. E Ellen White está dizendo que alguns só participavam disso. O povo todo estava sendo sacudido, mas só alguns participavam disso. E ela continua. Anjos maus, veja aqui, olha aqui para mim um pouquinho. Lembre-se como é que eu terminei a minha abordagem no capítulo 33, quando ela fala da mensagem de Laodiceia. E o resultado, a sacudidura, ela fala que anjos bons estão protegendo aqueles que querem o caráter purificado e, pelo contrário, abandonam aqueles que não querem o caráter purificado, e esses que são abandonados, os anjos maus tomam conta. Tem uma íntima ligação desses dois capítulos, vários pontos, e eu estou colocando alguns deles. Olha como é que começa essa... Aqui Ellen White está apresentando o cenário da sacudidura. Ela não está apresentando ainda a visão da sacudidura, está apresentando o cenário da sacudidura, olha só. Anjos maus se aglomeravam em torno deles, do povo de Deus, desses que foram vistos, alguns foram vistos em agonia, circundando-os de trevas, para lhes afastar da vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que os cercavam, e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Anjos de Deus, olha como é que começou o texto. Anjos maus, agora está falando de anjos de Deus, eram encarregados da guarda de seu povo. Veja, mais ou menos o que a gente leu no capítulo 33. E quando a atmosfera intoxicada da parte dos anjos maus era impelida em volta daquelas pessoas ansiosas, no caso daqueles filhos de Deus sinceros que estavam passando por essa angústia, os anjos sobre eles agitavam continuamente as asas para afugentar as trevas, as densas trevas. Então Ellen White está colocando aqui, vamos dizer assim, um pano de fundo dessa sacudidura. Não é ainda a sacudidura, a visão da sacudidura. Ela está mencionando que o povo de Deus está sendo sacudido. Ela diz. Aí ela diz, o cenário, anjos bons e anjos maus. Anjos maus em torno deles, do povo de Deus, com densas trevas. Veja, isso aqui eu li várias vezes, isso aqui está claro na minha mente, eu espero que
fique de alguma forma claro na sua. Anjos maus em volta, ela usa a expressão densas trevas, repete várias vezes a palavra trevas aqui. Densas trevas sobre o povo de Deus. E ela menciona que os anjos bons estão ali protegendo, impedindo que os filhos de Deus se envolvam com essa treva, ou essas trevas envolvam os filhos de Deus, melhor dizendo. E ela fala de tal maneira que os anjos os anjos bons agitam suas asas para fazer com que o povo de Deus seja, de certa forma, liberto dessas trevas que estão rodeando o povo de Deus. E como é que alguns do povo de Deus, está? Em oração, em tremenda angústia, em aflição, semblante. Você viu lá no parágrafo anterior. Veja, esse é o cenário. Esse é só o cenário da sacudidura. Logo depois, no parágrafo seguinte a esse, ela vai ver realmente a sacudidura que eu vou ler daqui a pouco. Na verdade, eu vou ler mais para o final, porque vai fazer sentido só no final. Então, ela apresentou o cenário. Parágrafo seguinte, ela vai apresentar a sacudidura, que eu vou falar daqui a pouco. Agora, depois que ela vê a sacudidura em si, ela diz assim, ó, perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. Então veja, ela fala isso daqui depois que ela vê o que eu vou ler agora. Então, o que eu li anteriormente é só o cenário, os anjos, trevas, e aí ela vê a sacudidura. Depois que ela vê a sacudidura, que eu vou ler agora, ela diz, qual o sentido disso? E aí tem a resposta do anjo que eu vou deixar mais para o final, ok? Então a resposta do anjo, ou a resposta que ela recebeu, vou deixar mais para o final. O que é realmente a sacudidura? Propriamente dito, o texto anterior foi só o pano de fundo da sacudidura. Trevas, anjos bons, anjos maus. Alguns se sofrendo em agonia, intensa agonia, o seu semblante, etc. Esse é o cenário. Agora eu vou ler a visão que ela tem. O parágrafo em que ela menciona, que depois inclusive vai dizer o sentido da sacudidura. Ou seja, ela entendeu que o que eu vou ler agora foi uma sacudidura. Olha só. Vi que alguns, veja que ela usou a expressão alguns lá anteriormente, o povo de olha aqui para mim um pouquinho. O povo de Deus, nessa visão, está dividido por alguns e alguns. Alguns estão em íntima ligação com Deus, não querendo que as trevas os envolva. Foi no parágrafo anterior que eu li. Outros alguns, é esse agora. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidosos, são características de um dos grupos que eu mencionei 2 semanas atrás, que vai sair do povo de Deus. Não, leia comigo, olha. Não resistiam, esses alguns não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam. As trevas os envolviam qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e viu esse povo, viu os anjos apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistirem aos anjos maus, resistirem às trevas, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos, e ela diz, perdi-os de vista. Eu preciso ler de novo essa frase, essa parágrafo. Vou pôr de novo. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa, como o outro grupo. Pareciam indiferentes e descuidosos. Eles não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam com densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e vi os anjos de Deus apressarem em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistirem aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos e invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos bons abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos e perdi-os de vista. Então você veja aqui, por isso que eu terminei a minha explanação do capítulo 33 falando dos anjos bons, anjos maus, tem a ver com essa visão. O capítulo 33 e o capítulo 32 de Testemunhos, volume 1, precisam ser entendidos juntos. O que causou a sacudidura na época de Ellen White? A mensagem à igreja de Laodiceia, que passaram a aplicar a si mesmos a partir do final de 1856. Agora estamos estudando sobre a visão da sacudidura que Ellen White tem. E Ellen White está mencionando aqui que esses anjos bons e maus estão em ativa luta.
o povo de Deus em agonia, alguns. Outros não participam dessa agonia tremenda. E Ellen White tem algumas frases aqui importantíssimas. Duas delas, ela menciona 2 vezes aqui que os anjos deixam esses alguns dentre o povo de Deus que não estão interessados na transformação do seu caráter. Não estão interessados em se afugentar dessas trevas. Irmãos, é uma visão. Essas trevas podem ser muita coisa. Trevas envolvendo o povo de Deus. O povo de Deus fortemente sacudido. E o povo de Deus está dividido em 2 categorias. Alguns e alguns. Alguns não querem se envolver nas trevas. E os anjos protegem esse. Outros, alguns, não se importam com as trevas ao seu redor. E Ellen White diz que as trevas o envolve como densa nuvem. Queridos, essa é a descrição da sacudidura que fez Ellen White questionar qual o sentido dessa sacudidura. Isso é a sacudidura. Então o que é a sacudidura? A sacudidura nada mais é. Isso eu não entendi a semana passada. A sacudidura, a gente usa alguns textos de Ellen White para dizer que a sacudidura é uma pregação forte e tal. Isso tem a ver, mas não é o foco principal. O enfoque principal da sacudidura é o indivíduo dentro da igreja adventista deixar-se envolver pelas trevas do mundo ou não. E os anjos abandonarão esses que estão dentro da igreja adventista do 7º dia, que permitem que as trevas o envolvam. Os anjos abandonarão. E a saída desses apóstatas da igreja adventista do 7º dia vai ser uma consequência do abandono dos anjos sobre eles. A sacudidura, primariamente falando, é os anjos abandonando os adventistas que não querem, não se esforçam em lutar contra as trevas prevalecentes no mundo. E essas trevas, a gente pode falar de trevas morais, a gente pode falar de trevas no que se refere à cultura, no que se refere às doutrinas, no que se refere à promiscuidade, muita coisa. Há trevas no mundo. E Ellen White menciona que ela entendeu ser isso uma sacudidura. E o que é a sacudidura? Leia com calma de novo esses 2 parágrafos que li aqui. A sacudidura nada mais é do que os adventistas, com todo o conhecimento que têm, deixarem com que as trevas do mundo os envolvam. E eu fiquei pensando assim, será que não são esses adventistas que dizem assim, não tem problema eu frequentar tal e tal lugar, todo mundo faz, a gente está, na verdade, em época diferente. Tudo bem que a Bíblia, Espírito de Profecia diz isso, mas não tem muito problema. Qual o problema eu me vestir dessa forma? A gente está numa época diferente. Qual o problema eu acessar esse ou aquele site? Não tem problema. Qual o problema eu gastar muito tempo assistindo futebol, assistindo novela, assistindo filmes, séries? Qual o problema? Qual é o problema eu ir na igreja só no sábado e não frequentar quarta, domingo? Qual o problema? Qual é o problema eu me alimentar do jeito que eu quiser? Qual é o problema? Há trevas no mundo. E alguns, dentre o povo de Deus, resistirão a essas trevas. E alguns, dentre o povo de Deus, não resistirão às trevas. Isso é sacudidura. Os anjos abandonarão esses que não se importam com as trevas do mundo e permitem que essas trevas o envolvam. Anjos abandonarão. E o resultado, eles serão expurgados depois, que vamos ver daqui a pouco. Então, o que é a sacudidura? Os anjos protegendo alguns de maneira mais intensa por causa das trevas do mundo e abandonando outros que permitem se envolver com as trevas do mundo. Simplesmente isso. Repito que nessa frase que acabei de ler, Ellen White usa 2 vezes a expressão os anjos os abandonaram. Os anjos os abandonaram. Eles permitiram que densas trevas o cercassem. Agora, eu preciso ler um texto aqui com você para mostrar o envolvimento, a abrangência da sacudidura. Olha esse texto. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias reticências. Só essa frase. Ellen White, nesse texto, ela está mencionando que a sacudidura se dá por falsas teorias. Então, irmãos, o que é a sacudidura?
falsas doutrinas no mundo, falsos profetas, promiscuidade, o aspecto moral. Você pode colocar aqui todos aqueles textos bíblicos. Paulo, por exemplo, escreveu a Timóteo, Jesus, coloca aqui todos aqueles textos bíblicos que dizem, nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens serão assim, assim, assim. Jesus diz, nos últimos dias o amor se esfriará. São densas trevas, e a questão toda é, eu como adventista, eu quero me afastar dessas trevas, eu luto. Veja, Ellen White teve a visão, uma agonia, uma oração intensa, fervorosa, uma íntima, profunda tristeza pelo pecado, e aqui eu estou abrangendo até coisas que eu já estudei aqui com você. Eu estou lutando contra essas trevas ou estou permitindo que as trevas me envolvam? Essa é a questão da sacudidura. Essa é a questão. Nessa altura você não pode perder de vista o que eu já falei no começo da minha mensagem aqui. O que causou a sacudidura na época de Ellen White foi a mensagem à igreja de Laodiceia. E não vai ser diferente nesses últimos dias, vai fazer sentido agora no final. Mas lembre-se que a sacudidura, com base na visão que Ellen White teve, Testemunhos, volume 1, capítulo 32, tem a ver com os anjos abandonando os adventistas que se envolvem ou permitem que as trevas do mundo os envolvam. E eles serão expurgados depois, como consequência. Mas os anjos, eles estão dentro da igreja adventista, mas os anjos já não estarão mais com eles e serão expurgados. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. E o que tem a ver, o que envolve essas trevas? Falsas teorias, falsas doutrinas, etc. Muitas coisas, ok? Mas eu não quero entrar nesse ponto. Ellen White continua a sua visão. Ellen White continua, ela diz assim, veja, ela está tendo a visão, e ela continua, alguns e alguns, lembra-se? Ela diz assim, diminuíram o número das pessoas que compunham esse grupo, o grupo dos que se entristeciam, que lutavam contra as trevas. Alguns, olha a palavra aqui de novo, pela sacudidura foram lançados fora, ficando à beira do caminho. Veja? Então Ellen White está mencionando que os anjos os deixam e eles são lançados fora. Veja, eles não saem por eles mesmos. Eles são lançados fora. Vai ficar claro daqui a pouco, ok? Essa é a sacudidura. É a visão da sacudidura. Ela continua. Disse o anjo, olhe, minha atenção foi então dirigida para o grupo que eu vira e que fora fortemente abalado. Foram-me mostrados os que eu antes vira a chorar e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guarda em volta deles fora duplicado e achavam-se revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Veja, por que agora é uma inferência que eu faço. Por que os anjos foram duplicados sobre esses alguns e alguns? Porque os anjos foram duplicados sobre esses alguns. Esses que estão lutando para que as trevas não os envolvam. Os anjos foram duplicados porque os anjos deixaram aqueles que não se importavam. Então acredito, é uma inferência que eu faço. Esses anjos que estavam lá protegendo esses que não queriam nada com nada, deixaram eles e vieram ajudar os outros anjos a proteger esse grupo. Alguns e alguns que lutavam contra as trevas prevalecentes. Veja, é lindo o encaixe das coisas quando a gente estuda o Espírito de Profecia assim de uma forma um pouco mais profunda e lendo texto e contexto e analisando até mesmo o contexto da época. Ellen White está dizendo que a sacudidura lançou alguns fora. E Ellen White está dizendo que o anjo diz, olha, e a atenção dela foi vista para aquele grupo. E ela vê anjos, duplicado o número de anjos protegendo esses filhos. Agora, eu preciso... Nesse exato momento, eu entro na parte final dessa minha mensagem. Ela vai mencionar, ela tá tendo a visão da sacudidura. E para minha surpresa, era um dos pontos que eu não entendi a semana passada. Para minha surpresa, a sacudidura, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Para minha surpresa, repito que eu já preguei a sacudidura, já preguei por aí sobre sacudidura, mas não com essa compreensão que eu estou tendo agora. Para minha surpresa, a sacudidura, irmãos, é o start para o desencadeamento de outras profecias, não de todas, de outras profecias escatológicas que nós vamos analisar agora. É incrível como as coisas batem no Espírito de Profecia. Incrível. Repito, ela está tendo uma visão sobre
a sacudidura. E ela está mencionando que há anjos bons, anjos maus, grandes trevas, alguns e alguns dentro do povo de Deus. Uns caem fora, outros ficam. Esses que caem fora por consequência do abandono dos anjos, ok? Agora olha o que ela diz, ó. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura proclamarem a verdade com grande poder, e isso surtiu efeito. Mas que armadura é essa? Lembra-se que no texto anterior, aqueles que o anjo disse, olha agora para esses que ela viu antes em agonia e tristeza, eles estavam com uma armadura. Então agora ela está falando desses alguns que permaneceram fiéis. Os anjos duplicaram sobre eles. Eles receberam uma armadura. Aí agora ela está dizendo que ela viu esses proclamando a verdade com grande poder. Proclamando a verdade com grande poder, chuva serôdia. E ela vai perguntar então, perguntei pela causa dessa grande mudança. Eles estavam tristes, olha aqui para mim um pouquinho. Eles estavam tristes, em agonia, eles estavam com semblante. Agora eles estão pregando com grande poder. Ela então, por que essa mudança? O anjo responde para ela. Um anjo respondeu, é a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, usa o livro de Atos, o alto clamor do terceiro anjo. Veja, Apocalipse 18. Então Ellen White está dizendo que esse grupo que estava em agonia, tristeza, em plena sacudidura, permaneceram firmes, lutaram contra as trevas, ela diz, receberam a chuva serôdia. Veja que ela está tendo uma visão da sacudidura e dentro da visão da sacudidura ela está tendo uma revelação mais ampla sobre a chuva serôdia. Irmãos, isso é fantástico. Para mim, talvez eu esteja pregando para alguém que já sabia disso. Eu confesso em dizer que eu não fazia essa ligação. A sacudidura é o início do desencadeamento de muitas profecias escatológicas. Para a chuva serôdia acontecer, é preciso vir a sacudidura antes. Por essa razão, eu menciono que a sacudidura, irmãos, olha o que eu estou dizendo. A sacudidura é o início, é o start para o desencadeamento de outras profecias. Ellen White está dizendo que só depois que esse povo passa pela sacudidura, duplica então os anjos protegendo eles, essa é a sequência, duplica os anjos protegendo eles, ela vê uma mudança. Eles não estão mais tristes, agora eles estão pregando com fervor. É a chuva serôdia, o anjo diz. É a chuva, mas eles tiveram que passar pela sacudidura primeiro. Percebe? A sacudidura, irmãos, na minha visão, essa mais intensa, porque já começou na época de Ellen White, mas de maneira mais intensa, acredito eu, já começou também. Mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela. Ellen White está mencionando então, nessa visão da sacudidura, tem uma ligação com a chuva serôdia. Agora olha só. Você se lembra desse texto que eu vou ler agora? Vou ler um texto que Ellen White fala muito sobre... é muito usado entre os pastores adventistas esse texto quando a gente vai estudar sobre a chuva serôdia. Vou pôr na tela, você vai lembrar. O grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina toda a terra com a sua glória, Apocalipse 18, o texto inclusive que eu mencionei agora, não virá, ou seja, o derramamento do Espírito não virá enquanto não tivermos um povo iluminado que conheça por experiência própria o que significa ser colaboradores de Deus. Quando tivermos uma consagração plena de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato derramando o seu Espírito sem medida. Ok, está falando da chuva serôdia. Mas isso, derramamento sem medida, não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiros de Deus. Deus não pode derramar seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos. Quando prevalece um espírito que, traduzido em palavras, exprimiria a resposta de Caim: sou eu guardador de meu irmão? Olha o que Ellen White escreveu. Ellen White disse, estou pondo na tela aqui de novo, pequenininho. Ellen White disse que foi mostrado para ela que a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não se transformar em cobreiro de Deus. É preciso que a maior parte da igreja esteja firme nos princípios de Deus e, especialmente aqui, na pregação do Evangelho. Então a gente fica pensando assim, nossa, então para o Espírito Santo ser derramado, para a chuva serôdia vier, a maior parte da igreja precisa estar envolvida, então não vai ser derramado nunca. Lembre-se de uma coisa, a maior parte da igreja precisa estar envolvida para que a chuva serôdia venha.
Isso quer dizer que Deus precisa converter a maior parte da igreja para a chuva serôdia vir? Não. Esse seria o bom. Mas eles não querem. Deus não converte ninguém. Se eu não quero, ele não vai me converter. O que ele vai fazer? Vai me expurgar da igreja. Quando Ellen White diz a maior parte da igreja precisa estar ligada a Deus para que a chuva serôdia venha, vai acontecer, irmão, já está profetizado. Ele vai expurgar, Deus vai mandar fora dessa igreja, lembre-se do estudo anterior, os apóstatas. E aí, ficando um grupo pequeno, aí se cumpre o que a Ellen White está dizendo, a maior parte vai estar consagrada, aí Deus vai poder derramar o Espírito Santo e chuva serôdia. Você viu, veja, essas coisas eu não entendia. Queridos, Deus precisa que a sacudidura aconteça para que os membros indignos, a gente já estudou semana passada as características dos apóstatas, esses apóstatas sejam expurgados, e aí sim vai ficar um grupo pequeno na igreja, pequeno comparado ao que é hoje, eu acredito, e aí o Espírito Santo desce, porque Ellen White está dizendo que precisa haver a maior parte da igreja envolvida para que o Espírito Santo desça. Então não é a conversão da maior parte da igreja que vai acontecer, embora isso seria o ideal de Deus, mas se a gente não quer, ele não vai fazer isso, então o que ele vai fazer? Vai expurgar pela sacudidura os ímpios, os apóstatas serão expurgados, os que ficarão receberão a chuva serôdia. Espero que você esteja entendendo essa linha de raciocínio da visão. Ellen White vê aqueles em angústia, de repente ela vê eles pregando, ela pergunta, qual é essa mudança? O anjo diz, é a chuva serôdia. Os ímpios foram expurgados, os apóstatas foram expurgados da igreja. E eles, então, que permanecerem, com os anjos duplicados ao seu redor, recebem a chuva serôdia. Mas não é só a chuva serôdia. O que eu estou dizendo? A sacudidura é o início para o desencadeamento de outras profecias escatológicas. Uma delas, sacudidura. Mas Ellen White, continuando a visão, ela diz assim, ó, ela lembra, não perca a minha linha de raciocínio. Ellen White está tendo a visão, ela vê o povo agora, alguns que permaneceram firmes, não se envolveram com as trevas. Ela diz, agora eu estou vendo eles pregando. O anjo diz, é a chuva serôdia. E ela, logo no parágrafo abaixo, ela diz assim, vi que eram tomadas medidas contra esse grupo, que possuía o poder e a luz de Deus. Eles estão pregando, ela diz, vi que eram tomadas medidas contra esse grupo. Eu faço uma inferência que aqui é o decreto de morte. Algumas profecias escatológicas estão ligadas à sacudidura. A chuva serôdia não vai vir enquanto Deus não expurgar da igreja os ímpios, os apóstatas, e ele já está fazendo. E agora eu faço uma inferência, essa frase de Ellen White, vi que eram tomadas medidas contra esse grupo, eu entendo que é o decreto de morte, porque logo depois ela faz uma referência ao período de angústia de Jacó. A seguir, ouvi-os, esse povo, clamarem fervorosamente ao Senhor. Através do dia e da noite, seu clamor não cessava. Como Jacó, cada qual, sem uma única exceção, suplicava fervorosamente e pleiteava o livramento. Então nós já estudamos sobre o tempo de angústia, que ele está dividido em 3 partes, por assim dizer. Tempo de angústia prévio, tempo de angústia propriamente dito quando fecha a porta da graça, e tempo de angústia de Jacó, que começa, entendo eu, com o decreto de morte. Então Ellen White menciona a frase anterior, ela diz, eu vi que eram tomadas medidas contra esse povo. E logo depois ela diz que esse povo está angustiado como Jacó, então eu entendo que ela está descrevendo, ou na visão está sendo descrita para ela o decreto de morte e logo depois o tempo de angústia de Jacó. E você veja que é uma sequência na visão. Estou mencionando frases na visão do capítulo 32. Eu só estou no capítulo 32 de Testemunhos, volume 1. A visão que ela recebeu sobre a sacudidura. É uma sequência a visão. E junto com a visão da sacudidura há elementos de outras profecias escatológicas. Chuva serôdia, decreto de morte, tempo de angústia de Jacó. E a sequência continua. Agora eu só peguei frases para você entender e eu estou no final. Logo ouvi a voz de Deus que abalou os céus e a terra. Isso está lá no grande conflito, inclusive, justamente nesse cenário final, pouco antes da volta de Jesus. E ela diz, ouvi então um triunfante brado de vitória. É o livramento do povo. Da descrição exata. Veja, é uma sequência, essa visão da sacudidura é uma sequência dos eventos finais. E ela chega a dizer, Jesus foi visto nas nuvens dos céus. Ela está descrevendo então a volta de Jesus. Então veja, a sacudidura, a visão da sacudidura mostra
no capítulo 32 de Testemunhos, volume 1, essa visão da sacudidura mostra que a sacudidura é o início do desencadeamento de outras profecias escatológicas. Chuva serôdia, decreto de morte, angústia de Jacó, o livramento dos justos, volta de Jesus. É claro que de maneira bem esparsa, porque no meio aqui também tem outros eventos, a ressurreição especial, por exemplo. Então, veja que essa visão da sacudidura no capítulo 32, ela é muito ampla, muito ampla. Agora, para terminar, lembre-se que eu apresentei aqui no capítulo 32 o cenário, Ellen White viu o cenário, anjos bons, anjos maus, densas trevas, alguns resistindo às trevas, alguns não resistindo às trevas. E aí, agora tudo vai ficar claro. Eu mencionei que essa sacudidura já ocorrera, já na época de Ellen White, e qual é ou essa sacudidura ocorreu por consequência do quê? Consequência da mensagem à igreja de Laodiceia. Nesse capítulo 32, quando Ellen White está tendo essa visão, essa revelação da sacudidura, em 1857, um ano depois que ela começa a pregar por orientação divina, que a mensagem de Laodiceia é aplicada aos adventistas que estão dentro da igreja, um ano depois ela tem essa visão da sacudidura. Quando ela vê essa sacudidura, os anjos, alguns, quando ela vê tudo isso, eu li só a frase inicial desse parágrafo, agora eu vou ler o parágrafo todo. Ela diz assim: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado, foi mostrado para ela que essa sacudidura fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Para aqui um pouquinho. Ellen White está dizendo que, assim como na época dela, quando ela começou a aplicar a mensagem da igreja de Laodiceia para a época dela, houve uma sacudidura, lembra-se? Mostrei aqui, houve uma sacudidura. O resultado foi a sacudidura na época dela. Por isso ela tem vários textos dizendo que a sacudidura já começou. Ellen White está mencionando nessa visão, que entendo eu, é escatológica para esses últimos dias. Por isso que dentro dessa visão está aí chuva serôdia, a angústia de Jacó, decreto de morte. É uma sacudidura agora escatológica. Houve uma sacudidura na época dela e haverá uma sacudidura escatológica. Eu estou dizendo que pode ser que seja até a mesma, mas com a intensidade total agora nesses últimos dias, relacionada inclusive com outros eventos escatológicos. Ellen White está nesse parágrafo mostrando ou descrevendo o que foi mostrado a ela. A sacudidura que eu acabei de ver tem como consequência, ou veio como consequência, a mensagem da igreja de Laodiceia. Olha de novo. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito. Olha aqui para mim de novo. Você se lembra que eu li um texto quase agora e falei para você gravar essa palavra efeito. Na época dela, o efeito da mensagem de Laodiceia foi perdido. Ela diz, muitos perderam o efeito. Lembra-se? Agora ela está nessa visão mencionando que vai ter novamente o efeito da mensagem. O que causa sacudidura entre o povo de Deus? Novamente o efeito da mensagem à igreja de Laodiceia. Mornos. Que é apresentada para mim e para você como adventistas. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando, qual é o efeito? Levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade, pregar a positiva verdade. Alguns, olha a expressão alguns aqui de novo, não suportarão este claro testemunho, uma pregação mais forte, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. O que vai causar uma sacudidura entre os filhos de Deus? O que vai causar sacudidura entre os filhos de Deus, veja, no começo eu mencionei que são os anjos abandonando esses alguns que se envolvem ou que permitem que as trevas se envolvam. E por consequência dos anjos o abandonarem, eles serão expurgados. Serão expurgados por quem? Pelo próprio Deus, se utilizando desses outros alguns que, tendo efeito
da mensagem, sob o efeito da mensagem de Laodiceia aplicada a eles, lembre-se que eles passam por uma angústia, por uma íntima ligação com Deus, confissão de pecados, etc. Essa mensagem de Laodiceia, eles aplicam a eles, esses alguns aplicam a eles mesmos. Os anjos protegem eles de maneira mais intensa. E Ellen White diz aqui, o efeito, a consequência, faz com que eles exaltem a norma e declarem a positiva verdade. E ela diz que esses alguns, não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão esses testemunhos. Os anjos já os abandonaram e eles vão se opor a esses testemunhos, a essa pregação, vou usar essa expressão mais fácil para você entender, alguns e alguns. Anjos protegendo duplamente esses e esses sendo abandonados. Esses que não permitiram que as trevas o envolvam vão pregar de maneira mais intensa em chuva serôdia. E esses alguns que permitiram que as trevas os envolvam vão se opor a essa mensagem. Eles já não terão a proteção dos anjos. E eu entendo aqui que eles já pecaram contra o Espírito Santo. Volte lá, se você não estudou os meus sermões sobre pecar contra o Espírito Santo, fechamento da porta da graça, estude isso lá. Já terão abandonado, o Espírito Santo já terá abandonado a eles, os anjos já terão abandonado a eles vão se opor à pregação clara, direta desses que estarão com os anjos protegendo eles de maneira assim duplicada. E Ellen White diz que eles vão se opor e isso vai causar sacudidura. Então os anjos abandonam e eles não têm mais, assim, por assim dizer, essa proteção dos anjos. Entendo eu, uma inferência que eu faço, não vão ter mais a atuação do Espírito sobre eles, porque o Espírito Santo já vai ter se retirado, então eles vão se opor àqueles alguns que não deixaram com que as trevas os envolvessem, receberão a chuva serôdia e estarão pregando de maneira direta. E você vai entender a semana que vem que isso tem a ver, essa sacudidura tem muito a ver com a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia e os leigos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai me entender melhor na semana que vem. Queridos, espero que de alguma forma tenha ficado claro para você. Quero ler o último texto desse estudo que já ficou um pouquinho longo aqui. Vi em visão 2 exércitos em luta terrível. Um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo. Guiava o outro a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, do outro grupo. Estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo, olha o que ela diz, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se ajuntava ao inimigo. E tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Você entendeu esse texto? Vou ler de novo agora de maneira mais rápida. 2 grupos, 2 exércitos. Um exército deixando os seus... há uma troca de soldados. Alguns soldados desse exército, do exército do Senhor, passa para o exército do inimigo. E do inimigo passa para cá. É isso que ela está dizendo. Isso é a sacudidura. Vi em visão 2 exércitos em luta terrível. Um deles ostentava em suas bandeiras as insígnias do mundo, das trevas. Guiava o outro grupo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Queridos, nesses últimos dias, nós já estamos em sacudidura e a sacudidura a tendência é só se intensificar. Ou nós vamos ter cada vez mais a proteção dos anjos, ter cada vez mais a atuação do Espírito em nós e vamos receber a chuva serôdia para pregar o Evangelho e dar o alto clamor. Ou nós vamos nos acomodar às trevas do mundo, incluindo trevas doutrinárias, e nos acomodando com essas trevas doutrinárias, os anjos bons deixarão a gente. Quando então vier a chuva serôdia, o alto clamor, nós vamos ir contra aqueles que estiverem recebendo a chuva serôdia. E esse é o ápice então da sacudidura. E serão expurgados da igreja todos aqueles grupos com características que eu já apresentei aqui, porque simplesmente os anjos já terão abandonado a eles e eles já terão pecado contra o Espírito Santo. O fato é, eu e você
hoje, estamos dispostos a lutar contra as trevas prevalecentes no mundo? Ou estamos permitindo que as trevas prevalecentes no mundo nos envolvam? Essa é a questão. Então envolve muitas coisas. O que a gente come, o que a gente veste, os locais que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente convive, as coisas que nós fazemos, o que lemos, o que assistimos, quanto tempo gastamos nessas coisas. Queridos, já foi nos revelado Bíblia, Espírito e Profecia. E eu tenho visto muito relativismo na igreja adventista do sétimo dia. Isso não tem problema, isso não tem problema. Aquilo também não tem problema. Será que essa frase não caracteriza, ou essas frases não caracteriza realmente essa profecia dada a Ellen White em visão, onde os adventistas estavam permitindo que as trevas os envolvessem? Esse é um momento de reflexão. E eu espero do fundo do meu coração que eu esteja resistindo às trevas do mundo. E eu espero do fundo do meu coração que você esteja resistindo às trevas do mundo. Para isso, a gente precisa de tal comunhão com Ele que a gente detecte luz e trevas. Que a gente faça diferença. Consiga enxergar a diferença entre luz e trevas. Senão a gente vai abraçar as trevas pensando que é luz. E abraçando as trevas pensando que é luz, os anjos nos deixarão e nós seremos sacudidos fora desse povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe você. Não perca o estudo da semana que vem, quando vamos terminar esse assunto da sacudidura. Não esqueça que sexta-feira entra no canal, a próxima sexta, o segundo estudo bíblico. Se você não entrou em contato com ninguém ainda, não passou o primeiro estudo, ainda há tempo, entre em contato com as pessoas e a partir de sexta-feira que vem, passe o primeiro essa semana, sexta-feira que vem já estará disponível o estudo número 2. Deus abençoe você. Encaminhe esses vídeos para outros, é o apelo que eu faço sempre aqui no final. Encaminhe para outros. Deus abençoe.